Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. Desculpa, João capítulo 4 é à noite. Ageu capítulo 1. Pulamos do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Ageu capítulo 1. Foi um texto que nós lemos na quinta-feira. Para aqueles que não estiveram aqui, eu convido vocês a se fazerem presentes nos cultos de quinta, porque primeiro que é culto, né? É para a igreja. Segundo que também é a experiência de adorarmos ao Senhor, de servirmos ao Senhor. E você que pode, você que tem a possibilidade, deve estar aqui juntos para adorarmos ao Senhor, até porque vocês têm aprendido neste lugar que a experiência de relacionamento com Deus, de culto, não é de fim de semana, é comunitário, em comunhão com a igreja. Bom, é isso. Acharam aí, Ageu? Tá difícil? Procura no índice aí. Se você tem a sua Bíblia no celular, acesse aí que é mais fácil ainda. Ailton, tudo bem? É Ailton, né? Bem-vindo de novo, meu irmão. Achou aí, Ademir? Quer uma ajuda aí? Tem na Bíblia, tem na Bíblia. Eu vou ler a partir do verso número 1. Diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Aqui nós temos o profeta Ageu, no tempo do reinado de Dario, e a palavra de Deus veio para Ageu para que ele falasse ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué. A palavra do Senhor vem aos líderes de Israel, aos governadores de Israel, ao pessoal que lidera e direciona o povo, dizendo o seguinte: esta é uma palavra não apenas para eles, mas para o povo. Ou seja, é aquela fala que a gente gosta de usar, né? Vamos ver o que Deus vai falar por meio do pastor, né? É mais ou menos assim, né? Então, Deus fala com eles, mas a mensagem é para o povo. Essa mensagem aqui também é para nós. Verso número 2. O que é que Deus diz? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma referência a tudo aquilo que eles já viveram, e eles sabem que as vitórias que eles têm vieram de Deus. Eles sabem que as guerras guerreadas foi Deus que guerreou, né? E Deus que venceu, e que nenhum exército foi capaz de ir contra o Deus que eles servem. Por isso, a referência aqui, para que eles saibam que é este Deus que está falando com eles, não é qualquer um. E eles lembrarem da relação que eles têm com Deus, e de tudo aquilo que Deus já fez, de tudo aquilo que Deus proveu, de tudo aquilo que Deus realizou. Então, quando ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, é um modo de a gente se referenciar, né? Mais ou menos assim, né? Tentando fazer uma comparação para nós. Eu chego aqui, eu sou o Rodrigo, eu sou pastor da Igreja Batista Central. Quando eu falo Rodrigo, é o meu nome. Mas a partir do momento que eu coloco pastor da Igreja Batista Central, aí a gente já tem uma referência de quem está falando. Ele é pastor da Batista, entende? Então, Deus está sinalizando isso para o povo, e nós devemos sinalizar isso para o nosso coração. Quando a gente vem para o culto, né, quando a gente vem adorar o Senhor, a gente vem para quê? A gente vem para se encontrar com os amigos, a gente vem porque a gente está acostumado, né, a vir, a gente vem porque não tem lugar melhor para vir, né? Ou, vamos dizer assim, a gente gosta do café da manhã, né? E eu quero comer um café diferente, então eu venho. É isso. A experiência da nossa relação com Deus é a experiência de consciência de quem Deus é. A consciência de quem Deus é independe das circunstâncias ao nosso redor. Independe do sol, depende da chuva, independe do que está bom, do que está ruim. Aqui, Deus vai trazer uma mensagem a nós, dizendo, olha, sou eu, o mesmo, o de sempre. Aquele que vocês conhecem bem. Então, atente-se às minhas palavras. E o que ele diz? Verso número 2. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa, disse vocês.
Mas eu digo para vocês, o Senhor falando, verso número 3, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam os seus caminhos, vejam para onde eles os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o e coloca numa bolsa furada. Amém? Olha Deus dizendo para nós, que nós falamos assim, ainda não é tempo de servir ao Senhor. Olha, a igreja está cheia, não precisamos de mais gente, não precisamos de investimento, nós não precisamos servir ao Senhor. Deus já tem muita gente que vai lá adorá-lo no culto, não precisa de mim. A gente tem a tendência de sempre, mas sempre, sempre mesmo, a gente vincular a experiência com Deus a uma realidade comparativa dos outros, daquilo que os outros fazem, daquilo que a gente enxerga. Mas saiba, meu irmão, que a experiência de relacionamento com Deus é particular, íntima, pessoal. Quando Deus pede culto, Ele pede da sua igreja, Ele pede de todos, inclusive de você, inclusive de mim. A minha falta faz falta, porque a experiência de cultuar ao Senhor, ela é em espírito e em verdade, guiado pela palavra do Senhor, e que a gente faz isso comunitariamente. Quando Deus disse assim para o povo, é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, vocês constroem as suas casas, nos condomínios, nos lugares, vocês colocam aí todo tipo de material de alta qualidade. O que é que Deus está dizendo? Melhor dizer, o que Deus não está dizendo é que vocês não podem morar em casas maravilhosas, ou que vocês não devem investir naquilo que vocês desejam, como uma casa bem feita. Não é isso. A reclamação de Deus, a exortação de Deus, é que eles estavam deixando a sua relação com Deus para correrem atrás das suas próprias preocupações. Havia, pessoal, uma conversão diferente daquela que a gente conhece. Ao invés de servirem ao Senhor e praticarem a justiça e trabalharem, viverem os seus lares, construírem as suas casas, mas servindo ao Senhor, porque a ideia não é essa. Deus fala assim, primeiro constrói a minha casa, depois você pensa, e por enquanto continua morando debaixo da ponte. Não é isso. O que Deus está dizendo é que havia um desprezo por Ele. Ou seja, a gente despreza a Deus sempre quando a gente prioriza todas as coisas ao detrimento de Deus, ao invés de Deus. A gente tem que lembrar, pessoal, tudo que a gente tem vem nas mãos de Deus. E Ele que nos deu justamente para a gente fazer. O dinheiro que a gente tem para construir a nossa casa, é isso. O dinheiro que a gente tem para... A mosca aqui, Podia ter tomado banho. O que acontece? O dinheiro que a gente tem, a saúde que a gente tem, é para usar para a glória de Deus, porque foi Deus que deu. Só que a gente pega esse presente, é como o filho pródigo, a gente pega e gasta tudo que não é Deus. Gasta sem Deus. Gasta como se Deus não tivesse nos dado e como se não fosse Ele o provedor. A gente vive a nossa vida como se não fosse Deus o sustento. É isso que Deus está dizendo para esse povo. E Ele está dizendo assim, lembre que aquilo que vocês têm, fui eu que dei. Só que aqui tem uma lição muito importante para a gente, eu queria sinalizar para vocês. Irmãos, quando a gente cultua ao Senhor, quando a gente se dedica em aprender da sua palavra, quando a gente consagra a nossa família ao Senhor, quando a gente consagra a nossa vida ao Senhor, a gente faz por aquilo que Deus já fez por nós. Quando a gente não reconhece que é Deus a razão da nossa vida, a gente substitui Deus por qualquer outra coisa. Trabalho, dificuldade, caminhos, sonhos, os nossos próprios interesses, a gente vai atrás de tudo isso. E a gente não mantém a nossa fidelidade a Deus, e a gente é capaz de pegar tudo aquilo que Deus nos deu, vamos dizer assim, o presente que Deus nos deu, e gastar com os nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, e Deus fala assim, me dá um pedaço desse bolo que eu paguei para você, você fala assim, não, é meu. A gente tem essa capacidade. E sabe o que o texto, não sei se você percebeu, ou se você conhece o texto, mas o texto ele fala assim, que Deus
ele faz um negócio que é uma disciplina, mas ele não briga, ele não pesa a mão, ele simplesmente faz o seguinte: você acha que você consegue bancar a sua própria vida? É isso que você quer desfrutar? Essa dedicação tua é só por causa da tua vontade? Então vai, que seja feita a tua vontade. E a gente descobre, e eu falei isso na quinta-feira e quero refalar para os irmãos, um dia a gente descobre que o fruto das nossas mãos nunca são capazes de satisfazer o nosso coração, porque quando a gente constrói a nossa família pela nossa própria mão, nós não conseguimos satisfação no coração. Quando a gente constrói impérios financeiros ou impérios de tempo, impérios de sonhos realizados, né, de fama, de sermos visualizados na internet, quando a gente gosta daquilo e vive aquilo, mas sem Deus, Deus deixa assim, ó, pode, é isso que você quer como recompensa? Então toma. E aí um dia a gente descobre que a gente batalha, e aquilo que a gente conseguiu não é capaz de satisfazer o nosso coração. Sabe por quê? Porque não pode. Se fosse assim, né, o Elon Musk é o cara mais feliz da Terra. Os ricos que nós temos no nosso contexto seriam as pessoas mais felizes da Terra. Mas não são. A gente vê pessoas que conquistaram, chegaram no topo, são infelizes, estão depressivos, estão fazendo coisas terríveis, né? E a gente citou alguns exemplos na quinta-feira para mostrar que aquilo que a gente tem de melhor conquista nesse mundo não é capaz de satisfazer o coração do homem, ou seja, o nosso coração. Gravem isso e eu encerro. A única coisa que satisfaz o nosso coração é Deus. A verdadeira bênção não é aquela que a gente consegue como tranquilidade, como dinheiro no bolso, como o sonho realizado, porque isso passa. Assim que a gente conquista o desejo, vem outro e a gente continua infeliz. A gente fica feliz por um momento, mas em seguida já vem o problema. Como eu contei o caso para vocês, a pessoa vem, ó, quero orar por um emprego, vamos orar por um emprego. Aí vem o emprego, aí fala assim, olha, 2 dias depois, olha, vem orar aqui de novo porque eu preciso mudar de emprego, porque esse emprego eu estou vendo que não vai dar certo. Porque é um problema de desejo. O único capaz de satisfazer o coração do homem é Deus. A verdadeira bênção é aquela que vem das mãos de Deus. Nada que você chame de bom, nada aquilo que você aparenta para os outros e as pessoas dizem que é maravilhoso, porque você tem isso, é de fato bom. Porque bênção de verdade não é aquilo que me dá prazer, não é aquilo que me traz alegria, não é aquilo que enche o meu ego. A bênção verdadeira é aquilo que veio das mãos de Deus. Já imaginou que a maior bênção que Jó teve foi o próprio Deus nas suas misérias, nas suas percas? A gente não pensa dessa forma. Já imaginou que a maior bênção da vida do apóstolo Paulo era o próprio Deus, e não a prisão, né? Eram as prisões, as dificuldades, a dependência, e não quando ele estava no topo, quando ele era reconhecido por tudo e por todos, mas agora, num estágio em que ele não é bem recebido, ele é expulso, inclusive, e apedrejado. A gente gosta de fazer uma matemática muito simples. Está tudo bem na minha vida, então é bênção de Deus. Quando as coisas não estão tudo bem, não é tão abençoado assim. Porque a nossa matemática não é bíblica. A nossa matemática é sentimental. A gente vive Deus para uma relação pessoal, particular e íntima. A gente vive Deus pelas nossas próprias pretensões. Aí a gente vai atrás do nosso salário e a gente consegue, a gente fala, bênção de Deus. Mas a bênção de Deus o leva para longe de Deus, ele não cultua mais, não adora o Senhor mais, vive em todos os lugares, menos cultuando ao Senhor. E quando Deus pede, ele vai falar, não, é meu para eu gastar, porque o Senhor me deu, por que o Senhor está pedindo de volta? Há multidões cheias, vivendo as suas próprias vidas com aquilo que Deus deu. Mas lembre-se, querido irmão, chega um momento que a gente descobre que aquilo que a gente conquistou na vida não é capaz de satisfazer o nosso coração. A gente ganha propriedade, a gente constitui família, mas a gente continua infeliz, porque o lugar que a gente está tentando preencher com outras coisas é de Deus. Verdadeira bênção é aquilo que veio das mãos de Deus. Então, eu queria deixar como devocional queira aquilo que veio das mãos de Deus. Porque aquilo que vem das mãos de Deus, mesmo que seja muito pouco, né? Como uma sementinha, mas é isso que faz frutificar no nosso coração,
e abençoar profundamente com a satisfação que a gente tanto deseja, buscando em outras coisas. E a gente busca e não encontra. Mas a palavra de Deus deixa sempre muito claramente para nós. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. É nele que a gente vai ter alegria. Sabe aquele desânimo da semana? Sabe aquele desânimo cheio de altos e baixos? É porque a nossa busca está sempre sendo em outras coisas. Nosso foco são sempre outras coisas. É a Bíblia, a palavra de Deus, a relação com Deus que alimenta. É ela que faz com que nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, eu tenha a capacidade de olhar para o céu e dizer graças ao Senhor. Obrigado, Senhor. Mas está tudo ruim. Obrigado, Senhor. Está difícil, mas obrigado, Senhor. Porque, inclusive, né, no vale da sombra e da morte, o Senhor estava lá. E ai de nós, se um dia a gente chegar no vale da sombra da morte e o Senhor não estiver lá. Por isso que a melhor coisa que nós podemos ter é aquilo que veio das mãos de Deus. Irmãos, não fiquem colocando a vida de vocês, a nossa vida, nós não devemos colocar em sacos furados. Que a gente luta e não vê retorno. Porque o único que é capaz de preencher é Deus. Invistam no tesouro verdadeiro, que é o tesouro do céu. Invistam na palavra de Deus. Invistam na adoração ao Senhor. Invistam na comunhão do Senhor. Invistam no relacionamento com Deus, que você não vai sair frustrado. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Continuem orando pelos nossos irmãos que estão com dificuldade na sua saúde, outros irmãos com dificuldades nos seus lares, outras pessoas que precisam ainda de tratamento. Continuem em oração, tá bom? Hoje orem também pela vida da nossa irmã Lúcia, pelo consolo de Deus sobre o lar dela. E nós vamos orar também, agradecidos por tudo que Deus tem feito e agradecidos também por esse momento de comunhão gostosa. Amém? Obrigado, quem falou amém aí. Obrigado, é minha esposa, então obrigado. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo que aqui está. Oro para que a tua palavra que será conversada, lida, aprendida por nós nesta manhã, seja frutificada, Senhor, pelo teu Santo Espírito em nossos corações. Que mais uma vez saiamos aqui repletos do teu amor, do teu cuidado, repletos, ó Deus, da confiança e da fé no Senhor. E mesmo diante das tempestades, que a tua palavra seja a nossa fonte segura, a nossa torre forte. Que a tua palavra alegre e motive o nosso coração. Nos dê, Senhor, a visão do teu reino, visão além daquilo que estamos vendo e que inclusive desanima o nosso coração. Eu oro para que seja assim na vida dos meus irmãos, que eles olhem a tua palavra e a vida do Senhor além das suas dificuldades, dos seus problemas, além da sua saúde, e que possam, ó Deus, confiar plenamente em ti, para que eles possam estar satisfeitos, felizes, alegres, com a paz que excede todo entendimento, guardados nesta paz, no coração, no íntimo. E essa é a minha oração, entregando essa nossa comunhão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Vamos para o nosso café da manhã, Deus abençoe.